O amor de Deus alegra o coração. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, primeira edição, outubro de 2013. Introdução. O Salmo 122 é uma resposta da razão por que estamos neste mundo. Está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto a tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Estar na casa de Deus para celebrá-lo é um privilégio. Veja o que diz os 5 versos do Salmo número 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e, de geração em geração, a sua fidelidade. O Senhor tem nos servido. Ele é o exemplo de servo. O Salmo 23 diz que ele tem preparado uma mesa e colocado diante de nós. Precisamos inverter isso e servi-lo, dar a ele o nosso louvor, a nossa adoração. Todas as coisas pertencem a ele. Toda a nossa gratidão é dele. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. No verso 5 do Salmo 123, mostra que devemos sempre semear, mesmo em meio da dor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se você plantar um sorriso, um gesto de amor, um telefonema amigo, você ceifará com júbilo. Uma característica tão forte na vida do cristão é exatamente o júbilo, que independente das circunstâncias, a palavra diz: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Salmo 132, verso 16. Na caminhada com o Senhor, sempre podemos experimentar da alegria, do júbilo dele. É disso que falarei nesta mensagem. Boa audição. Manifestando a alegria do Senhor. O Salmo 32, verso 11, é um mandamento. Muitas pessoas acreditam que os mandamentos do Senhor se resumem apenas nos 10 mandamentos, mas existem outros. Muitos desses começam com um não. Não faça isso, não faça aquilo, não, não. Mas é tão interessante que para cada mandamento que diz um não, existem dezenas de outros que nos mandam fazer algo importante. Assim como o Salmo 32, verso 11, que é um mandamento que diz: alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Podemos perceber 3 degraus nesse versículo: alegrai-vos, regozijai-vos e exultai. À medida que manifestamos a alegria do Senhor, essa alegria que independe das circunstâncias, vamos subindo de degrau. Regozijai-vos, ó justos. O regozijo, a alegria, é muitas vezes uma paz no coração. É no regozijo que entendemos que todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Quando sabemos que Deus está no trono, que Ele nunca está ausente, regozijamos, exultamos, porque podemos contar sempre com Ele todos os dias, 24 horas por dia. O Senhor trabalha em tempo integral. Exultar significa quebrar as barreiras até mesmo das limitações físicas. A salvação não é somente ter certeza de que seu nome está escrito no livro da vida. A salvação é experimentar mais e mais do Senhor, é regozijar-se nele. Isaías capítulo 12, verso 3 diz: vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Conhecer o Senhor é fonte de alegria.
Isaías 35, no verso 10 diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Fomos resgatados. Jesus nos resgatou na cruz do Calvário. Ele pagou um preço por nós. Aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Por meio de Jesus fomos ligados a Deus. Ele nos testificou, livrando-nos de todo o peso do pecado. Pela graça fomos salvos, reconciliados com Deus. Por causa dele temos livre acesso ao Pai. Leiamos Efésios capítulo 2, verso de 1 a 11, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Somos do Senhor, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, não no sentido físico do monte de Sião, mas na comunhão, na intimidade, no relacionamento com Ele. E virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna na sua cabeça. Não é uma alegria passageira, como muitos vivem, mas a alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías capítulo 35, verso 10. Alegria completa. Em João capítulo 16, o verso 24 está escrito: Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quando a sua alegria é completa? Quando você pode dizer: o meu cálice transborda. Não se contente com menos do que Ele tem para a sua vida. Todas as promessas do Senhor têm um sim e um amém. O limite é o que oferecemos ao Senhor,
a nossa fé, o nosso relacionamento com Ele. Jesus disse: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, transborde. Querido, o reino de Deus não é simplesmente um território, é espiritual, está dentro de nós. Romanos capítulo 14, verso 17, define o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo experimentamos no momento da conversão, quando dizemos: Jesus entra na minha vida, eu o recebo como meu Salvador. Isto é o reino de Deus e há tanta alegria, pois quando uma pessoa é salva, ela é resgatada, seu destino é mudado. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, diz que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia da cruz. Tudo que podemos pensar de mais terrível, as coisas mais execráveis, todas caíram sobre o Senhor. Aquele que não conheceu pecado se fez em pecado por nós. A terra tremeu, houve trevas sobre toda a terra. O véu do santuário se rasgou. Quando o Pai não mais pôde contemplar o Filho por causa dos pecados, Jesus disse: Pai, está consumado. E rendeu o Espírito. O preço foi pago. Veja esse texto glorioso. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Mateus capítulo 27, verso 45 a 56. O reino de Deus, o seu domínio não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no espírito. Essa alegria é paz no coração, a paz que excede todo entendimento, a paz que vem mesmo em meio a circunstâncias difíceis, em meio às lágrimas. Não há lugar para o desespero. As pessoas tentam camuflar a paz por meio de bebidas, drogas que trazem sensações agradáveis, mas que acabam. E assim as pessoas voltam a beber e a se drogar. Mas quando há conversão, Jesus entra em nossa vida para sempre. Não tem fim. O limite é o da nossa redenção. O limite é o quanto você se entrega a Ele. Em Filipenses capítulo 3, verso 1 diz: Paulo escreve aos irmãos de Filipos: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Filipenses capítulo 4, verso 4 diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não é de primeira vez que quando, mas alegrai-vos sempre. Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso. Mas mesmo prisioneiro se alegrava. Podia prender o corpo dele, mas não a sua alma. Ele experimentava a alegria do Senhor, que se transformava na nossa força. O coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios capítulo 15, verso 13 diz: O coração alegre aformoseia o rosto, mas com tristeza do coração o espírito se abate. Jesus foi a pessoa mais linda que pisou na terra, mas ele se tornou a pessoa mais feia quando estava na cruz. Isaías 53 diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores, e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 53, verso 1 a 12. Ninguém teve o rosto mais desfigurado do que ele. Isso porque ele levou sobre si todos os nossos males. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios capítulo 17, versos 22. Diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. É uma escolha. Para manter o coração alegre, o remédio é estar sempre com os olhos no Senhor. O coração alegre é um coração apaixonado por Jesus. Diz as Escrituras: sede imitadores de Deus como filhos amados. Como podemos imitar a Deus? Criando planetas? Vamos criar outras luas? Não. Imitamos a Deus vivendo a alegria que existe no coração dele. Muitas vezes vivemos situações, pressões que nos machucam, mas precisamos nos lembrar sempre que temos o Senhor e não nos rendermos a essas coisas, mas descansar no Senhor, diz a palavra. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto aos que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Lançando sobre toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Tudo está sob o controle de Deus. Ora,
A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Quando cremos, não temos medo, pois pode haver mudanças no meio do caminho, mas sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. Colocamos em prática o confiar. A verdadeira alegria. Vamos agora a Provérbios, capítulo 14, verso 13, que diz: até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O que significa é que a verdadeira alegria vem do Senhor. Nem sempre o riso é sinal de alegria verdadeira. O riso pode aliviar o coração de um aflito, mas é um alívio temporário. Mesmo no riso, o coração pode estar triste. É ilusão buscar alegria nas coisas passageiras. As coisas terrenas passam. A verdadeira alegria vem do Senhor. O livro de Eclesiastes é o testemunho do homem mais rico da terra. O nome dele é Salomão. As escolhas de Salomão tumultuaram toda a vida dele. E ele disse no capítulo 2, versos 1 a 11, que diz assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver que o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverenciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mas do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram nas minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Todas as nossas conquistas ficarão aqui. Não poderemos levá-las conosco. Lembro-me de um homem estadunidense que gostava de comprar ternos de uma funerária. Eram ternos muito bonitos. A funerária cremava os corpos, mas antes tirava as roupas. Aquele homem achava mais barato comprar os ternos da funerária, mas estes eram esquisitos, não tinham bolsos. Daqui não vamos levar nada, querido ou querida. Ninguém sabe o dia da partida. Houve um momento em que os discípulos estavam falando dos testemunhos quando agiram pelo poder de Deus, e Jesus os alertou sobre o que realmente era importante. Veja o texto intitulado O Regresso dos 70. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Lucas, capítulo 10, verso 17. Jesus disse, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Outra tradução diz, mas não vos alegrei porque se sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. Essa é a alegria, saber o que é meu, o seu nome está escrito no livro da vida. Tome posse dessa realidade. Em Eclesiastes, capítulo 11, verso 9, está escrito, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas.
de todas as coisas, daremos contas ao Senhor. Jó, capítulo 20, verso 5, nos mostra que a alegria terrena é passageira, o júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios, momentânea. Quando olhamos a vida de Jesus, o ministério, a compaixão, o modo como vivia, vemos que a alegria era algo tão glorioso na vida dele, uma alegria permanente. E agora você pode viver essa alegria a cada instante, independente das circunstâncias. É uma escolha. Amado ou amada, leve Deus a sério. Viva a verdadeira alegria que vem dele. Faz o que é bom. Siga os mandamentos do Senhor. Jesus é o nosso exemplo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e queremos viver como Jesus. Em João capítulo 15, versos 1 a 11 está escrito: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruta limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Eu o apanho, lanço no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Considerações finais. A mesma alegria de Jesus pode estar na sua vida. É isso que ele diz em João, capítulo 17, verso 13, que diz assim: Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Em João capítulo 16, verso 24, lemos: Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. No verso 33 diz: Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Vemos que a paz e a alegria têm o mesmo sentido nas Escrituras. Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Mas a resposta dele é esta: Tende bom ânimo, eu venci o mundo. A alegria que vem do Senhor, esta alegria que está acima das circunstâncias, só Jesus pode dar. Em Isaías capítulo 61, versos 1 a 3 está escrito: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Há um óleo de alegria que vem da graça do Senhor, que é derramado de uma forma tão abundante sobre aqueles que se aproximam do Senhor. Veja Isaías capítulo 55, versos 10 a 13, que diz: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de Deus, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar de sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor,
e memorial eterno que jamais será extinto. Querido, querida, o Senhor o ama e quer derramar uma unção de alegria sobre a sua vida. Há um louvor de André Valadão intitulado Alegria, que diz que o Senhor nos ama, mas não nos deixa como estamos. O amor de Deus é maior que a vida. Minha oração é que o Senhor possa tocar na sua vida agora, caro ouvinte, trazendo alegria, paz, contentamento, fé, confiança no Deus da justiça. A verdadeira paz, a verdadeira alegria vem dele. Reconheça que ele é o Senhor, nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Alegria, André Valadão. Tu me amas como sou, mas não me deixes como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo o meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria em minha vida, recebo dela hoje, agora. Por isso, querido, querida, tome posse e receba da alegria que Ele tem para você. A alegria da salvação seja sobre a tua vida. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.